Shalom a toda a família Shalom no Brasil, na África, nos Estados Unidos, em qualquer parte do globo onde nós temos a igreja, os irmãos Shalom. Meu nome é Jorge Antônio, sou pastor aqui na África, sou africano, claro, e estou aqui há muito tempo com a minha família, trabalhamos na obra há mais de 15 anos. Eu estou com muito prazer assim de compartilhar com vocês essa palavra que diz respeito à esperança, que é um dos temas dos nossos 21 dias de busca, de jejum, de intensidade com Deus. Tendo como o texto básico Colossenses 1, 27, que diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Também em Salmo 71, versículo 5, Deus é a nossa esperança. Talvez irmãos, irmãs, jovens, crianças, já tiveram a oportunidade várias vezes de ouvir falar sobre esperança. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de definir o que é esperança. 3 definições básicas do que é esperança. Primeiro, esperança é confiança na aquisição de um bem que se deseja. Há alguma coisa que nós desejamos, nós esperamos receber essa coisa, por exemplo. Segunda definição é a qualidade. A esperança é a qualidade que inclina a vontade a confiar na bondade e onipotência de Deus. Quando nós temos esperança em Deus, isso significa que a nossa vontade se inclina para Deus, para as coisas de Deus, a sua bondade, a sua onipotência. Terceiro, mas não menos importante, esperança significa expectativa. Nós ficamos com ansiedade, aquela expectativa de receber alguma coisa da parte de Deus ou de alguém. Esperança simplesmente é esperar, mas não é aquela esperança passiva, mas é uma esperança ativa, uma esperança que nós temos, mas sempre buscando em Deus as coisas que nós esperamos. Então, Deus é a nossa esperança. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, temos sempre esperança em Deus. Jesus é a nossa esperança, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Então, Jesus, Jesus é a nossa esperança, nós confiamos nele, nós temos fé nele, nós esperamos por ele, nós esperamos nele, para que as coisas, tanto bênçãos espirituais como bênçãos físicas, que Jesus nos traga essa esperança. Em meio a todas as situações difíceis, Jesus é a nossa esperança. Deus também é a nossa esperança. Nós temos a esperança de que em Jesus temos a esperança em Deus como o todo, a Trindade, o Espírito Santo, como um só. Então, nessa Trindade nós cremos e descansamos nele. A nossa esperança também deve estar em Deus. Nossa esperança deve estar em Deus e não nas riquezas, conforme Salmos 39, versículo 7. Então, nós não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas, nas coisas desta vida, mas a nossa esperança deve estar em Deus. A Bíblia diz que bendito é aquele que a sua esperança é o Senhor. A nossa esperança deve estar em Deus. E outra coisa também, falando quanto à esperança, temos vários tipos de esperança, por exemplo, mas eu gostaria de destacar alguns só. Por exemplo, nós temos a esperança da salvação. Todos nós temos a esperança de que um dia, claro, já somos salvos aqui, esperamos ter uma salvação futura, onde a igreja, a noiva de Cristo, vai ser arrebatada para ir morar com Cristo eternamente. Também temos a esperança, tipo da esperança, é a esperança da ressurreição dos mortos, do corpo. Um dia, todos nós sabemos que um dia vamos morrer e que um dia, quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, vai ter
um corpo transformado, um corpo ressurreto, um corpo espiritual, um corpo glorioso, como diz a palavra de Deus. Então, nós temos essa convicção, essa esperança. Estamos esperando que isso vai acontecer. Temos a esperança da vida eterna. Depois de nós levantarmos dos mortos, então nós vamos morar com Cristo Jesus eternamente. Esperança da vida eterna, de acordo com Tito 1:2, por exemplo. Então, a nossa vida aqui é passageiro. Nós estamos nessa vida, simplesmente somos estrangeiros, somos hóspedes nessa vida. Então, mas um dia nós acreditamos que viveremos eternamente com Cristo na eternidade. Temos também a esperança da segunda vinda de Cristo Jesus, que um dia Jesus Cristo voltará buscando a sua igreja, uma igreja arrebatada, uma igreja que será levada para os céus para ter um encontro glorioso e eternamente com Cristo Jesus. Também, tipo da nossa esperança é uma esperança da glória de Deus. Jesus, ou Deus, revelou a sua glória para nós. E ainda Ele nos prometeu que um dia nós viveremos na sua glória, nos céus, juntamente com Ele. Terceiro ponto que eu gostaria de falar sobre características da nossa esperança, por exemplo. Nós temos esperança da glória. Temos esperança de que uma esperança deve ser viva. Uma esperança viva, não uma esperança morta, uma esperança medíocre, uma esperança sem esperança. Assim, dizendo em outras palavras. Mas a nossa esperança tem que ser viva, de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. A nossa esperança tem que produzir a alegria, a alegria que contagia outras pessoas. A nossa esperança, ela tem que produzir a alegria. Romanos 12:12. Temos que ter alegria, regozijar toda hora, ficar alegre nas dificuldades, nas lutas, nos problemas que nós estamos tendo aqui nessa vida temporariamente. Isso não deve sufocar a nossa esperança. A nossa esperança deve ser uma esperança alegre, porque o nosso Deus, a alegria do Senhor, é a nossa força. Também uma das características da nossa esperança é uma esperança regenerada para a vida de esperança com Deus. Temos que ter uma esperança regenerada para uma vida de esperança com Cristo. Uma esperança que regenera, uma esperança não envelhecida, mas uma esperança sempre ativa, renovada, sempre renovada, porque o velho já se foi e nós somos um novo homem em Cristo Jesus, graças a Deus. Então, temos também um exemplo na Bíblia de esperança. Um dos maiores exemplos na Bíblia da esperança é o nosso pai de fé, Abraão. Abraão é um modelo, é um exemplo da nossa fé, da nossa esperança, desculpa. Então, é uma esperança que se transforma em fé, porque nós temos a esperança de que um dia nós vamos, por exemplo, ter a vida com Cristo Jesus na eternidade. Essa esperança acaba de gerar em nós a fé nesse Deus, em Cristo Jesus. Então, a esperança, ela gera em nós a fé. Como Abraão, por exemplo, ele esperava em Deus ter um filho, e essa esperança de esperar em Deus gerou em Abraão uma fé, que quando esse filho, Isaac, veio, aí foi, Deus falou para Abraão, oferece esse teu filho em sacrifício. E Abraão obedeceu. Então a esperança gera em nós a fé. De acordo com Romanos, capítulo 4, verso 17 a verso 18. Então, pai Abraão, ele é o exemplo da nossa esperança. Abraão, quando a situação dizia que não pode, você já é velho, você já é o cara ultrapassado, você não pode mais gerar filhos, Sara já perdeu os costumes das mulheres, mas Deus falou, creia, você vai ter filho. E Abraão creu em Deus e teve Isaac. Graças a Deus. Ele creu contra a esperança, como diz em Romanos. Quando não tinha mais o que fazer, não tinha mais saída, Abraão creu em Deus e Deus respondeu a sua oração e a sua promessa cumpriu. E qual é o limite da nossa esperança? 1 Coríntios 15, 19 a 21.
Nossa esperança ela é uma esperança que deve estar em Cristo, morto e ressuscitado. Cristo morto e ressurreto. Cristo que morreu pelos nossos pecados e foi ressurgido, foi levantado dos mortos e foi levado aos céus. Então, o limite da nossa esperança tem que estar em Cristo. Tem que começar em Cristo e tem que terminar em Cristo. Não em homens, não em mulheres, não em tecnologia, não nas coisas dessa vida, mas o limite da nossa esperança é Cristo Jesus. Para terminar, finalizando essa rápida meditação, em meio aos problemas e dificuldades que nós estamos enfrentando, principalmente nesse período de pandemia, desde o ano passado até agora, em meio à corrupção, ao pecado, guerras, rumores de guerra, falta de paz, insegurança, desemprego, o crente segue triunfante porque a sua esperança do futuro está nas mãos do nosso Deus. Creia e tenha a esperança que os dias melhores virão para a tua vida e para as nossas vidas. A nossa esperança vai depender do nosso relacionamento com Cristo Jesus. À medida que nós temos um relacionamento com Cristo profundo, assim também que a nossa esperança vai se tornar profunda. Uma esperança que depende do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Se não temos relacionamento com Cristo, significa também que a nossa esperança não vale nada. O problema, o objeto principal da nossa esperança deve ser Cristo Jesus. Que Deus seja louvado. Muito obrigado. Então vamos fazer uma oração para finalizar esse vídeo. Pai eterno que está nos céus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pelas oportunidades que Deus nos deu durante esses momentos, essa semana de jejum, de oração, de busca. Que Deus seja a nossa esperança. Que Deus nos console, que nos dê determinação, que nós possamos progredir em meio a todas as dificuldades, sempre crendo confiantemente que Deus é a nossa esperança. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Amém e amém. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo, expõe as fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro,
Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu